31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregava nas portas de Wittenberg as 95 teses e marcava ali o início da Reforma Protestante. Mas Mateus, o que isso tem a ver com Harry Potter? Não desaparate deste vídeo, porque eu vou te contar. A menos que se me convença por testemunho da Escritura, ou por razões evidentes, posto que não creio no Papa nem nos concílios somente, já que está claro que eles têm se equivocado com frequência e têm se contradito entre eles mesmos. Estou acorrentado pelos textos escriturísticos que tenho citado e minha consciência é uma escrava da palavra de Deus. Não posso nem quero retratar-me em nada, porque não é seguro nem honesto atuar contra a própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Fala galera, aqui quem fala é o Mateus, começando aqui mais um vídeo do Solos Pop. Hoje vamos falar sobre a Reforma Protestante e o Potter Day, ambos que são comemorados neste dia 31 de outubro. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve no nosso canal, porque nós postamos conteúdo frequentemente sobre isso, sobre a cultura pop e sobre como a fé cristã se relaciona com ela. Então, vamos para o nosso vídeo. Martinho Lutero foi um monge agostiniano que se juntou ao monastério após sofrer uma experiência de quase morte, onde ele fez um voto, uma prece, acho que se eu não me engano foi para Santa Ana que ele fez, dizendo que se ele vivesse aquela tempestade pela qual ele estava passando, ele iria se devotar e entregar a sua vida ao Senhor e viver para Deus. Um raio cai num carvalho próximo de Martinho Lutero, o que até o deixa ferido, mas ele não morre. E ao sair daquela tempestade, Martinho Lutero se junta ao monastério agostiniano, que era um dos mais rigorosos de sua época. Após alguns anos de monastério, Martinho Lutero passou a lecionar na Catedral de Wittenberg, numa época que a igreja estava muito mal das pernas. Para você ter uma ideia, os principais erros da igreja da época era justamente em questão a salvação do crente e em questão a autoridade sobre a vida da igreja. Se entendia que a salvação do crente era feita por obras e muito mais que isso. Tetzel, que era um dos que vendiam indulgências, ele afirmava que o tilintar das moedas no fundo do baú significava uma alma que saía do purgatório e ia para o céu, dando a entender que a compra de indulgências, o dinheiro dado à igreja, era o que fazia uma pessoa ser salva mesmo após a sua morte. Quanto à autoridade, se cria que a autoridade suprema da igreja não era as escrituras, mas sim o Papa, sim os concílios que regiam a igreja. E foi enquanto lecionava a carta aos Romanos na faculdade de Wittenberg que Martinho Lutero teve um belo encontro com um texto localizado em Romanos 1,17, que todos nós conhecemos muito bem, que diz: o justo viverá pela fé. E após este encontro, Martinho Lutero, que antes temia a ira de Deus e chegava a odiar a palavra justiça de Deus, agora passa a se deleitar e desfrutar de um prazer enorme na justiça de Deus, porque os seus olhos agora foram abertos para as verdades e ele entendeu que a justiça de Deus, um homem justo vive pela sua fé. Martinho Lutero inclusive diz assim: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram um novo sentido. A partir de então, a frase justiça de Deus não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce, em virtude de um grande amor. O amor que Martinho Lutero encontrou na carta aos Romanos, no seu decorrer, enquanto Paulo discorria sobre a obra de Cristo, e ele leu ali no começo que o justo viverá pela fé, foi algo que trouxe paz e tranquilidade para o coração de Martinho Lutero, uma segurança em sua salvação a partir daquele texto. Tal convicção e segurança na palavra de Deus foi o que motivou Martinho Lutero a continuar a sua obra na tentativa de reformar a igreja. Martinho Lutero foi contra o Papa, foi contra muitas coisas que a igreja dizia. Em suas 95 teses pregadas na porta de Wittenberg, havia duras acusações, duros ataques contra a liderança da igreja católica da época. O trabalho de Martinho Lutero começou ali no dia 31 de outubro de 1517, baseado na confiança, convicção e amor pela palavra de Deus,
foi o que motivou ele a inspirar muitos outros homens para que pudessem continuar o trabalho que Deus havia proposto a eles. Mas até hoje, copos brindam, mãos se levantam e vozes clamam em agradecimento a Deus pela vida deste homem. E todos nós agradecemos pela vida deste homem que tudo mudou, baseado em sua confiança em Deus. Agora eu preciso que você guarde muito bem essa história que eu acabei de te contar, porque nós vamos saltar no tempo e no universo e vamos adentrar um universo fantástico, o universo criado por J.K. Rowling, o universo bruxo no qual Harry Potter viveu. E para você entender exatamente onde eu quero chegar, eu preciso te contar uma história muito importante. Exatamente no dia 31 de outubro de 1981, Lord Voldemort se aproximava de Godric's Hollow para matar Harry Potter, baseado numa profecia que Sibylla Trelawney havia entregado a Dumbledore. Tudo se iniciou no bar Cabeça de Javali, numa conversa informal que Sibylla Trelawney estava tendo com Dumbledore, e ela subitamente entregou uma profecia a Dumbledore, ficou inconsciente como ela fica quando ela entrega suas profecias verdadeiras, e entregou a profecia a Dumbledore, justamente num bar em que estava Severo Snape, até então um comensal da morte. E a profecia dizia o seguinte: aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima, nascido dos que o desafiaram 3 vezes, nascido ao final do 7º mês, e o Lorde das Trevas o marcará como seu igual. Mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. Um deverá morrer na mão do outro, pois um não pode viver enquanto o outro sobreviver. Após ouvir a profecia, obviamente Severo Snape saiu correndo e foi diretamente contar a Voldemort. E quando se parou para se analisar quem eram essas pessoas que teriam um filho que derrotaria Lord Voldemort, nós chegamos em 2 pessoas, que são Tiago e Lilian Potter, e Frank e Alice Longbottom. Tiago e Lilian haviam enfrentado Voldemort a primeira vez quando você sabe quem tentou trazê-los para o lado das trevas, quando ele tentou convencê-los de que eles poderiam ser comensais da morte, mesmo Lilian sendo de sangue mestiço. Ainda assim, Lord Voldemort entendia o valor dela e queria ela como uma comensal da morte. E foi ali então quando eles tiveram seu primeiro embate, e foi quando eles se enfrentaram pela primeira vez. As outras 2 vezes em que Voldemort enfrentou Tiago e Lilian provavelmente foi durante a Guerra Bruxa, nas missões da Ordem da Fênix contra os Comensais da Morte. Já Frank e Alice Longbottom eram aurores, que provavelmente tiveram também os seus embates durante a Guerra Bruxa em missões pela Ordem da Fênix. Neville Longbottom nasceu no dia 30 de julho de 1980, enquanto Harry Potter nasceu no dia 31 de julho de 1980. Obviamente poderiam ser os 2 garotos, visto que a profecia de Sibylla falava que o menino nasceria no final do 7º mês. Ao saber disso, Dumbledore se apressa para proteger as crianças e seus pais, e ele se oferece aos Potter para ser o fiel do segredo deles do Feitiço Fidelius. Para quem não sabe, o Feitiço Fidelius faz com que somente o fiel do segredo de uma pessoa seja capaz de transmitir tal segredo, que no caso aqui era a localização dos Potter. Dumbledore se ofereceu para ser a pessoa que sabia onde os Potter estavam, mas que não falaria a ninguém. Outras pessoas até podem saber onde os Potter estavam, mas eles nunca seriam capazes de transmitir essa informação. Somente o fiel do segredo poderia fazer tal coisa. E Dumbledore se oferece. Porém, ele é convencido de que Sirius Black seria um fiel do segredo ainda melhor. E Dumbledore confia de que Sirius Black jamais faria mal algum a Tiago Potter, pois eles eram amigos e Sirius amava aquela família, tanto Lilian quanto Tiago, como o pequeno Harry. O problema disso é que Sirius tem uma ideia brilhante de fazer com que ele não seja o fiel do segredo, mas que eles façam do fiel do segredo uma pessoa ainda mais fraca, um elo mais fraco, porque seria muito óbvio que Sirius fosse o fiel do segredo. E as pessoas provavelmente iriam atrás de Sirius, mas se eles colocassem alguém totalmente improvável, essa pessoa jamais seria procurada pelos Comensais da Morte. Então, eles decidem que o fiel do segredo melhor ainda seria Pedro Pettigrew, e eles fazem isso sem o consentimento de Dumbledore e sem a ciência de Dumbledore também. Pedro Pettigrew, então, o nosso rabicho,
Ele já era um comensal da morte na época e já passava informações a respeito da Ordem da Fênix para os comensais da morte, para Lord Voldemort. Então, após alguns meses em que Tiago e Lilian Potter se alocaram em Godric's Hollow, Pedro Pettigrew trai os seus amigos e entrega a localização dos Potter a Lord Voldemort. Feito isto, no dia 31 de outubro de 1981, Lord Voldemort se aproxima de Godric's Hollow a fim de assassinar Harry Potter para que ele jamais pudesse derrotá-lo futuramente. Ao entrar na casa em que Harry estava, Tiago Potter desce correndo para atrasar o Bruxo das Trevas e impedir que ele chegasse em Lilian e Harry e que eles pudessem fugir. Mas sem tempo para pegar a sua varinha, Tiago Potter é assassinado pelo Bruxo das Trevas e ele sobe então para matar a Harry Potter. Enquanto Lord Voldemort subia as escadas, Lilian Potter dizia palavras de amor e de segurança para o seu filho, dizendo que tudo iria ficar bem, de que ele iria ficar bem, de que nada de ruim iria acontecer a ele e que ela o protegeria. Ao chegar no quarto em que o menino estava, Lilian começa a implorar ao Lorde das Trevas que ela não mate o menino, ela passa a implorar pela vida do garoto. E o Lord Voldemort, que havia prometido a Snape que não mataria Lilian Potter, que mataria somente o menino, o Snape pediu para Voldemort que ele não matasse Lilian, mas que matasse somente o garoto. E nós vemos que Lilian não deixava a frente do garoto e impedia que Lord Voldemort chegasse até o garoto para matá-lo sem ferir Lilian. Então Voldemort perde a paciência e assassina Lilian Potter também. Após ter matado Lilian Potter, Lord Voldemort então estende sua varinha para tentar matar Harry Potter com um feitiço proibido. Mas ocorre uma explosão, o seu corpo é desintegrado e parte de sua alma é dividida. Parte dela se aloja em Potter, dando a famosa cicatriz em formato de raio que Harry tem na testa, marcando já Harry como seu igual. E a outra parte de sua alma foge e vai procurar refúgio em algum outro lugar que ele não encontre pessoas para matá-lo. Tudo isso eu contei para vocês para que vocês entendessem a história de Tiago, Lilian e Harry Potter, principalmente os seus pais. Pois, apesar de serem pessoas que estavam um tanto quanto longe de serem exemplos, eles sabiam lutar pelo que é bom, eles sabiam lutar pelo que é correto, e eles tinham firme convicção e firme confiança de que o bem venceria, de que o verdadeiro venceria e de que o amor principalmente venceria. Num dos diálogos que Hagrid tem com Harry, logo no começo do livro, quando Hagrid chega à casa na pedra onde estão os senhores Dursley, Duda e Harry, Hagrid tem um papo com Harry e ele diz a ele sobre os seus pais, falando que eles eram os melhores alunos da escola de Hogwarts e que eles sabiam o que era certo, eles sabiam lutar pelo verdadeiro, e era por isso que o Lorde das Trevas nunca havia ousado mais uma vez tentado chamar eles de volta para o seu lado. Obviamente, Hagrid não sabia da história toda e ele não entendia muito bem o porquê que Voldemort estava indo lá. Mas ele sabia que Tiago e Lilian Potter eram pessoas de bem. Ele sabia que Tiago e Lilian Potter eram pessoas convictas, certos do que eles deveriam fazer. Pessoas que sabiam lutar pelo verdadeiro. Assim como Lutero, Tiago e Lilian Potter permaneceram firmes até o fim. Apesar dos sofrimentos terem subido, apesar das perseguições terem aumentado, eles permaneceram fiéis, motivados pela confiança na verdade, na bondade e no amor. Eles foram fiéis até a morte. A Reforma vem nos ensinar que, assim como Tiago e Lilian Potter, precisamos ser firmes e inabaláveis. Porém, na palavra de Deus. Assim como eles não vacilaram quando foram testados, assim como eles não vacilaram quando o seu sofrimento aumentou, nós devemos permanecer, entendendo que a nossa salvação é pela fé, entendendo que a nossa justiça é pela fé, entendendo que aquilo que vai nos iluminar e fazer entender as coisas muito melhores, que vai nos fazer entender as coisas da maneira como elas são, e as Escrituras não vêm de papa, não vem de autoridade eclesiástica, mas sim quem senta na cadeira da autoridade sobre a igreja, sobre o povo de Deus, é as Escrituras. Tiago e Lilian Potter foram exemplos de firme convicção, assim como Lutero foi um exemplo de firme convicção na palavra de Deus. Uma brisa arrepiou as cercas bem cuidadas da Rua dos Alfeneiros, silenciosas e quietas sob o negror do céu.
o último lugar do mundo em que alguém esperaria que acontecessem coisas espantosas. Harry Potter virou-se dentro dos cobertores sem acordar. Sua mãozinha agarrou a carta ao lado, mas ele continuou a dormir, sem saber que era especial, sem saber que era famoso, sem saber que iria acordar dentro de poucas horas com um grito da Sra. Dursley ao abrir a porta de frente para pôr as garrafas de leite do lado de fora, nem que passaria as próximas semanas levando cutucadas e beliscões do primo Duda. Ele não podia saber que neste mesmo instante havia pessoas se reunindo em segredo em todo o país, que erguiam copos e diziam com vozes abafadas: a Harry Potter, o menino que sobreviveu. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir aqui embaixo, se inscrever no nosso canal para acompanhar mais conteúdos parecidos como este. Comente aqui embaixo o que você achou dessa comemoração, né, tanto de Potter Day e principalmente, mais importante ainda, da Reforma Protestante. Eu peço que vocês nos acompanhem também nas nossas redes sociais, @solos.pop. Nos siga lá porque postamos conteúdo diariamente, vocês podem acompanhar e saber sempre que sai vídeo novo aqui no nosso canal. É isso, galera. Um beijo, falou e Lumos.